Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, análise completa de comentarista a respeito do Bahia, desse vexame que o Bahia deu diante da equipe do Cruzeiro. Além disso, vamos trazer também números que assustam para completar informações sobre Canu. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bara Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar porque a Golcase, gente, tá com cupom dando dobro de desconto, isso mesmo, vou trazer aqui para você que já conhece, cupom Bara Bahia, você usa o cupom Bara Bahia e tá em dobro esse desconto, exceto para copo térmico, tirando isso, todos os produtos com o cupom dobrado, então você clica no link que tá no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, aponta a câmera para esse QR Code e você vai ter acesso ao site da Golcase, inclusive com vários produtos do nosso tricolor de aço, uma coleção completa, bem legal, inclusive essa garrafa térmica aqui é muito boa, minha companheira aqui de toda hora, vale muito a pena, viu gente, muito a pena, preserva realmente a temperatura de sua bebida, a que você quiser beber, e tem aqui o site da Golcase com muita promoção legal, capa de celular, gente, 2 por R$ 49,90, mas usando o cupom tá saindo por menos de R$25, capas de muita qualidade, esse copo térmico aqui na promoção, vejam vocês, show de bola esse azul marinho, tem muita mochila legal, mochila executiva aqui do Bahia, top, hein, gente, essa mochila Slim, top, lançamento também aqui, ó, Slim executiva, várias capinhas aqui, essas garrafas também estão show de bola, enfim, muita coisa boa, tudo você pode personalizar, tudo licenciado pelo Bahia, então chega junto aí, usa o cupom Bara Bahia, tá com desconto dobrado. E não se esqueça não, aproveite as vantagens da Golcase. Mas vamos para o assunto de hoje, e a gente começa trazendo informações a respeito de nosso zagueiro Canu, pessoal. O zagueiro Canu tá aqui, informações importantes, e o Bahia ontem à noite, antes da partida, trouxe o procedimento cirúrgico do zagueiro Canu, foi realizado com sucesso hoje à tarde no Hospital Aliança. Nos próximos dias, o atleta iniciará um período de recuperação no CT Evaristo de Macedo. Tá aí, gente, enfim, né, optou pela cirurgia, e a gente tá aqui na torcida para que ele se recupere da melhor forma possível, fez muita falta, uma pena, né, e inclusive tá aqui nosso querido Neto, canal CBTV, trazendo mais detalhes. A informação que eu tenho é que Canu deve ficar pelo menos 5 meses longe dos gramados, 5 meses até voltar a atuar, pelo menos, hein, gente. Vocês acham que deveríamos contratar reposição? Sem dúvida, não só para Canu, mas também para a saída de Vitor Hugo, uma pena, que é um líder em campo, além da qualidade técnica que ele vinha apresentando. A gente sentiu muita falta e tá aí, né? Essa situação que acontece e o Bahia não poderia ter se planejado de tal modo que sem Gabriel Xavier e sem Canu a gente está com dificuldades, mas não se refere nem exatamente tanta zaga, mas essa maratona que a gente vai ter vai ser complicada, com detalhe, hein? Fred Liper foi bem na partida, mas ainda assim precisamos de reforço para a temporada. Sobre isso eu vou trazer aqui a situação do Bahia na tabela, situação complicada, o Bahia acabou perdendo essa partida, o Bahia vexatório, um jogo vergonhoso do Bahia. O placar ficou até barato pelo desempenho do Bahia. Tá aqui, gente, com todos os resultados. O Bahia, no momento, ocupa a 18ª posição com 3 pontos ganhos. O Cruzeiro que venceu foi para 5º lugar com 7. Daí vocês tiram a importância. Se o Bahia tivesse vencido, tinha dado um salto. O Bahia até agora 3 empates e nenhuma vitória, nenhum triunfo. Perdeu 1 e perdeu 3. Saldo de gol de -3. Vejam vocês a situação. Terrível, resultado terrível. E o Bahia não vive esse bom momento pensando em Série A. E, por sinal, tá aqui esse recorte de nosso querido Yuri Santana, que traz aqui últimos 18 jogos do Bahia na Série A, temporada passada e atual, 4 triunfos, 6 empates e 8 derrotas, 33% de aproveitamento dos pontos. Tá aí, realmente, são números nada agradáveis de um Bahia que foi realmente passageiro da agonia diante da equipe do Cruzeiro. É um jogo que realmente assim gerou vergonha, foi vexatório, foi vergonhoso, efetivamente foi vergonhoso. Não é para ser esquecido, é para ser tomado como lição. Se o Bahia entrar da forma que entrou contra o Cruzeiro, não vai para lugar nenhum nessa temporada. Sobre isso eu vou trazer aqui, inclusive, palavras dele, Cássio Cardoso, depois do jogo, deu uma geral sobre o Bahia e foi papo reto e falou tudo a respeito da análise. Vamos trazer aqui para depois a gente comentar um pouco mais sobre as palavras dele. Tá aí, vamos ver. Se é o pior jogo, Brenner, desde que Rogério assumiu, eu acho, eu vou ter dificuldade de cravar. Teve um 3-0 que o Bahia tomou do Cruzeiro com o próprio Rogério, ano retrasado, que o Cruzeiro, se não me engano, o Cruzeiro do Fernando Diniz. Não tinha vencido de ninguém no Mineirão e tomou um 3-0. O Bahia também todo disperso. Aquele contra o Altos, Copa do Nordeste, era ele no comando? Não, Fluminense do Piauí lá. Não? Era Renato Paiva. Renato Paiva. Mas esse jogo do Cruzeiro de hoje ele vai para uma prateleira especial em jogos desastrosos do Bahia, sem dúvida nenhuma, Brenner. Porque o amasso do Cruzeiro foi assim, inaceitável para um time com investimento, com a necessidade que o Bahia chegou para esse jogo de pontuar.
mas não viu a cor da bola. Foi um time sem qualquer valência que possa ser destacada. Você não consegue pegar um atributo bom do Bahia no jogo e destacar. Se a gente fizer algum esforço, pode ali isentar o Fred, né? Que chegou aí e pegou essa fogueira, que o primeiro jogo dele foi nessa draga que foi o Bahia. Mas realmente um jogo para deixar marcas, e eu espero que um jogo que possa promover alguma reação ao Bahia no Campeonato Brasileiro. Vinham falando isso desde que o campeonato começou. A prioridade do Bahia, se precisar dividir, que deixe de lado a Libertadores e não corra risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Bahia ainda não mostrou estofo para controlar o Campeonato Brasileiro e priorizar alguma outra competição enquanto o campeonato está acontecendo. São muitos jogos, sim, ainda faltam 34, mas o Bahia hoje apresentou um futebol deprimente, depois daquele primeiro tempo deprimente contra o Mirassol. É bom destacar. Qual Bahia que a gente virá pelos próximos jogos? O Bahia das partidas contra a Inter e Corinthians, que inclusive foi bem, mas não venceu? Ou o Bahia de Mirassol e Cruzeiro, em que em um jogo escapou de perder e no outro foi atropelado, tomou um chocolate? São Bahia distintos. São Bahia distintos. Mas em comum, a falta de vitórias. E vitórias são fundamentais para qualquer que seja o objetivo do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia hoje é um legítimo 18º lugar. Não tem como discutir. Um time que faz 3 pontos de 12, ele só pode estar onde o Bahia está. E isso precisa ser rapidamente revertido pelo Bahia. Vai ter uma oportunidade contra o 4º colocado atualmente, Ceará. A rodada terminou com o Ceará em 4º. E o Bahia precisa pegar o 4º colocado em casa e vencer, sob risco de aproximar do clube uma crise. Que o Campeonato Brasileiro, a Libertadores não, mas o Campeonato Brasileiro sim. Esse implementa, esse instala crise em qualquer clube, se as coisas não forem bem. É uma atuação para se questionar também, Brenner, o quanto o Bahia depende de lideranças como o Canu e o Everton Ribeiro. Será, e eu não vou cravar, mas será que podemos associar aquele desespero do Bahia no primeiro tempo à ausência dos dois, nenhum nem outro em campo? Será que o Caio Alexandre não deveria exercer esse papel? O próprio Jean Lucas, William José. O que foram William José, Cauli, Jean Lucas, Caio Alexandre nessa partida de hoje? Então, veja, eu espero que o Bahia não esteja ainda dopado pelo resultado contra o Nacional, porque aquele resultado já passou. Tinha que passar rápido. E o Bahia, após vitória contra o Nacional, é um time que entra com a cabeça em outro lugar. Foi assim contra o Mirassol, foi assim contra o Cruzeiro. Se o Bahia me apresentar uma outra performance, eu mudo de opinião. Mas como é incapaz de ser responsável, assim, né? De ter uma obrigação, esse Bahia. É impressionante. Não me coloque a lembrança de que tinha a obrigação de vencer o Nacional, porque o Bahia chegou lá e era difícil cravar o favoritismo com o Nacional, que é tão tradicional, jogava em casa a primeira na Libertadores e tinha trocado de técnico. O Bahia não gosta da responsabilidade, é impressionante. O Cruzeiro hoje tinha a responsabilidade de vencer, atropelou o Bahia. O Bahia precisa disso. E o Rogério precisa trazer de Belo Horizonte, dessa partida, mecanismos para que o Bahia não entre em uma rota perigosa de resultados ruins que possam influenciar em toda a sequência da temporada. O Bahia vai precisar sobreviver até a abertura da janela com o que tem aí, mas o que tem aí, na minha opinião, é bom o suficiente para o Bahia não sofrer na Série A. Se vai buscar Libertadores de novo, são outros 500. Mas não sofrer, dá. Mas precisa acertar. E precisa botar quem está competindo. Hoje ninguém competiu. Eu só consigo isentar a linha de zagueiros com os laterais. Não que fizeram um grande jogo, mas que foram sacrificados, expostos e amassados porque os outros setores não existiram na partida. Então, longe de desespero, longe de terra arrasada, mas preocupa sim. E preocupa, veja, preocupa que o goleiro do Bahia volte a ser o Marcos Felipe. A janela está fechada. E preocupa que os centroavantes do Bahia sejam Lúcio, que parece que embicou numa fase terrível, não acerta nada, e o William José, que não foi capaz sequer de emagrecer desde que chegou ao Bahia, pelo menos aparentemente. Então, o Bahia tem um carvão molhado para abanar aí, não está no desespero, não deve entrar no desespero, mas precisa muito ter atenção a esse momento, que pode custar caro lá na frente, se não for bem administrado, se não for tratado com toda a atenção e carinho. Essa sequência de jogos que o Bahia vai ter
não vai dar respiro até a pausa para o Mundial. E o Bahia não pode chegar até lá, enfiado numa zona de rebaixamento e com a pressão de fracasso em competição internacional, no caso da Libertadores. Como vai fazer para evitar isso? Aí, meu querido Brenner, se eu soubesse, eu provavelmente estaria ganhando muito dinheiro e tomando pressão, porque a vida dessas pessoas não é nada fácil. Né? Quem está lá sabe, mais do que qualquer um de nós. Mas é importante a gente trazer aqui de fora a impressão. Não tem como o Bahia manter esse nível de performance sem entrar numa crise já nos próximos dias. É inadmissível. O Bahia precisa mudar a forma de jogar. Mirassol e Cruzeiro, jogos terríveis do Bahia, que exibiram um lado desse time que a gente não tinha visto ainda na temporada, mas que a gente odiou conhecer. Tá aí, gente. Disse tudo, né? Inclusive vou trazer o complemento dele aqui na postagem que ele fez. E para mim o combo é esse. Ele trouxe aqui, gente, Cruzeiro 3, Bahia 0. O Cruzeiro antecipou a Páscoa e deu um chocolate no Bahia. O tricolor baiano fez o seu pior jogo na temporada, sem qualquer atributo que possa ser destacado. Disperso, desorganizado, inseguro. Foi espremido por um adversário que entrou numa rotação acima e mereceu vencer por muito. Me chamou a atenção o fato do Bahia estar displicente, mesmo assim ter se desestabilizado após a defesa de pênalti de Ronaldo. O Cruzeiro teve um volume de jogo absurdo, e o placar em especial no primeiro tempo foi misericordioso com o tricolor. No segundo tempo, já em vantagem, o time mineiro ampliou com naturalidade, esperando apenas as saídas erradas do Bahia, e elas aconteceram a granel. Depois do grande resultado contra o Nacional, o Bahia apresentou uma outra face em 2025 diante de Mirassol e Cruzeiro. O jeito de se comportar que lembrou 2024 e que não tinha apresentado ainda na atual temporada. O Bahia agora, na melhor das hipóteses, vai repetir 2011 e 2012, quando só conseguiu vencer na quinta rodada de uma Série A de pontos corridos. Anos em que lutou para não cair e buscou a salvação na penúltima e na última, respectivamente. Salvo Fred, 18 anos e personalidade para lidar com o momento lamentável dos companheiros, em especial dos atletas de meio de campo e ataque. O 18º lugar hoje é coerente e consolidado ao fim da quarta rodada. Não vencer é pesado na Série A. O Cruzeiro deu um chocolate. O Bahia deixou derreter. Tá aí, gente, é isso mesmo. Né? Lamber as feridas, se juntar os cacos, corrigir o que tem que ser corrigido, ficar como lição que é preciso reforçar o elenco. A temporada é pesada e o Bahia sabia disso. Então há sim um quê de responsabilidade de você não trazer peças para reforçar esse elenco sabendo que a temporada é pesada. E a conta tá chegando. Mas agora é juntar os cálculos e vencer a equipe do Ceará em casa. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ao invés da gente chegar aos 80 mil inscritos, aproveita aí essa promoção show de bola da GoCase com o nosso cupom com desconto dobrado. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.